Boa tarde a todos. Estamos aqui para a gente apresentar o nosso trabalho sobre a posição da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva na segurança e eficácia da suplementação da creatina em exercícios e esportes e na medicina. É um artigo aí que abrange, fazendo uma breve introdução aqui para vocês, é um artigo que ele esclarece algumas dúvidas e algumas questões sobre a creatina, tanto no meio da nutrição esportiva, quanto no meio da medicina, para até mulheres grávidas. E o nosso trabalho vai ser apresentado por mim, Felipe Diniz Leite, Fabiano Alexandre Júnior, Matheus Alvarenga, Pablo Souza e o Walter Neto. E esse trabalho é da disciplina de Nutrição no Desporto, do professor Wilson César de Abreu. E é isso. Dando uma breve introdução sobre a creatina, o contexto geral, né, que a gente tem, é que a creatina é um dos auxílios ergogênicos nutricionais mais populares aqui mais populares entre os atletas, né? Que tem mais estudos, é um dos suplementos que tem mais estudos consistentes e é mostrado que essa suplementação de creatina ela aumenta bastante as concentrações intramusculares de creatina, né? Ou seja, é um suplemento que tem mais estudos e é isso. E o que pode melhorar, né? Esse aumento da creatina intracelular, o que pode melhorar ali, no desempenho do exercício, né? Ou melhorar as adaptações do treinamento. E as pesquisas indicam que a suplementação de creatina pode melhorar a recuperação pós-exercício, né? E várias dessas aplicações clínicas vêm, né, da suplementação da creatina, né? Que também foram estudadas, envolvendo ali outras doenças, na questão, igual eu tinha mencionado, da questão da medicina, como doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, distrofia muscular, Parkinson, doença de Huntington, diabetes, osteoartrite, fibromialgia, envelhecimento, isquemia cerebral e cardíaca, né? Sem contar a depressão ali na adolescência e gravidez. Ou seja, é um grande leque da creatina, né? Partindo um pouco aqui sobre o papel metabólico, a gente tem algumas informações aqui, retirada do artigo, né? Que a maior parte da creatina é encontrada no músculo esquelético, né? Cerca de 95%, com pequenas quantidades encontradas no cérebro e testículos. Por outro lado, os atletas, a maioria os envolvidos em treinamentos e testes, podem precisar, né, consumir ali cerca de 5 a 10 gramas de creatina para manter o estoque de creatina, glicogênio, né, dentro do músculo total, que é ideal a essa capacidade total, né. E algumas clínicas, elas podem, algumas questões clínicas, né, já pode ser consumido maior, que precisa de 10 a 30 gramas ao longo de sua vida, né, para a gente combater algumas deficiências de síntese de creatina ou fornecer um benefício terapêutico em vários estados de doença. Ou seja, as pesquisas mostraram que nessa quantidade aqui você consegue melhorar questões de doenças ou pessoas que não têm essa quantidade de creatina e causam essa suplementação. Uma vez que os estoques de creatina geralmente são elevados, geralmente leva de 4 a 6 semanas para os estoques, né, de creatina para estar tudo saturado ali e chegar no seu máximo que ele consegue segurar, né. Ou seja, ali, os indivíduos devem consumir cerca de 3 gramas de creatina em sua dieta, né, especialmente à medida que vai envelhecendo, né. E aqui a gente pode ver em alguns gráficos o papel metabólico dela e algumas imagens, como vocês podem ver, vai estar mostrando aí. Como vocês podem ver, né? Partindo um pouco do protocolo de suplementação, a maneira mais eficaz de aumentar os estoques de creatina é ingerir 5 gramas de creatina monoidratada, ou aproximadamente 0,3 do peso corporal, 4 vezes ao dia, né? Por 5, 7 dias, 5 vezes ao dia, né? E níveis mais altos de suplementação de creatina. Por períodos mais longos, pode ser necessário aumentar as concentrações cerebrais da creatina, para compensar, né, as deficiências da síntese de creatina ou influenciar os estados da doença. A biodisponibilidade da creatina. A forma que a creatina mais comumente estudada na literatura é a creatina monoidratada, né? A gente conhece outras creatinas, mas aqui a mais estudada é a monoidratada. E aqui, como vocês podem ver na imagem aí, ó, aí vai estar
no gráfico mostrando a forma da creatina em ser em pessoas normais, pessoas vegetarianas, sem a suplementação. Aqui tem a parte, no gráfico aqui, como vocês podem ver, a creatina LOAD, né, que está carregando, que é a partir do consumo dela, e depois quando ela está totalmente, depois de um tempo você consumindo, estocando os estoques dela, como vai aumentando conforme vai passar o tempo. O valor da biodisponibilidade dela, né, que a gente pode dizer assim. A biodisponibilidade, a forma creatina, ela é comumente estudada na literatura, né? E ela é creatina monoidratada, igual a gente já tinha mencionado. A captação dessa creatina envolve absorção de creatina no sangue. E em seguida, a captação é pelo tecido-alvo. E nisso, os tecidos, né, os níveis plasmáticos de creatina geralmente atingem um pico em cerca de 60 minutos após a ingestão da creatina monoidratada. E nisso, os estudos aí mostram o aumento inicial dos níveis plasmáticos de creatina seguido por uma redução dos níveis plasmáticos, né? Pode ser usado para ingerir indiretamente o aumento da captação no tecido-alvo. E os benefícios, né, foram relatados em homens e mulheres, embora a maioria dos estudos tenham sido conduzidos em homens. Alguns dos estudos que as mulheres podem não ver tanto, em contrapartida, né, nos estudos que teve com mulheres, dá para não ver tanto ganho ali em força ou massa muscular durante o treinamento e resposta à suplementação de creatina. Ou seja, pelos estudos, os homens se beneficiam melhor da creatina do que as mulheres. Boa tarde a todos, eu sou o Walter. Agora eu vou falar um pouco do valor ergogênico A. A creatina é amplamente reconhecida por seu valor ergogênico devido à sua capacidade de melhorar o desempenho físico, especialmente em exercícios de alta intensidade e curta duração. Ela atua como uma fonte rápida de energia, ajudando a regenerar o ATP, que é o principal combustível para as células musculares durante os esforços intensos. A suplementação com creatina pode aumentar os estoques musculares de fosfocreatina, o que contribui para ganhar ganhos de força e potência, além de atrasar a fadiga muscular. Prevalência de uso no esporte. O uso da creatina como suplemento é altamente prevalente entre os atletas, tanto os amadores quanto os profissionais, devido à sua eficácia e segurança comprovadas. Estudos mostram que a creatina é um dos suplementos mais pesquisados e utilizados no mundo esportivo, sendo especialmente popular entre atletas de modalidades como levantamento de peso, sprint e esportes de combate. A simplicidade de sua administração e os benefícios tangíveis tornam-na uma escolha comum para a melhoria e o desempenho dos atletas. Outras aplicações no esporte e no treinamento. Além de melhorar o desempenho em exercícios anaeróbicos, a creatina tem aplicações no aumento da massa muscular e na resistência a fadigas em treinos prolongados. Ela também pode ser usada para apoiar a recuperação pós-treino, uma vez que ajuda a reduzir o dano muscular e a inflamação. A suplementação pode beneficiar esportes que requerem força, potência e explosão, bem como atividades que demandam repetição de esforços intensos. Recuperação melhorada. A creatina desempenha um papel fundamental na recuperação muscular, ao reduzir os marcadores de dano muscular e acelerar o reparo dos tecidos. Além disso, pode ajudar na redução do estresse oxidativo e da inflamação após exercícios extenuantes. Estudos sugerem que o uso da creatina está associado a menores níveis de dor muscular tardia, DOMS, permitindo que os atletas retornem mais rapidamente ao treinamento com eficiência. Bom dia, meu nome é Pablo e eu vou falar agora sobre a prevenção de lesões. Vários estudos relatam que a suplementação de creatina durante o treinamento ou uma competição, ela tem um efeito de reduzir a incidência de lesões musculoesqueléticas, desidratação ou as câimbras musculares. Existem vários estudos sobre a suplementação de creatina que eles forneceram uma dosagem de 15 a 25 gramas por dia de creatina monoidratada por 4 a 12 semanas em atletas envolvidos em treinamento pesado. E foi constatado que a suplementação com creatina ela não traz efeitos colaterais negativos. Um pesquisador chamado Kreider, juntamente com seus colegas, relataram que um estudo feito com jogadores universitários de futebol americano,
Eles ingeriram de 20 ou 25 gramas por dia da creatina monoidratada com uma suplementação extra de carboidratos, que foi proteínas por 12 semanas durante um condicionamento fora de temporada e não houve efeitos colaterais adversos. Foi avaliado que os marcadores da função renal, as enzimas musculares e hepáticas, os marcadores do catabolismo, os lipídios sanguíneos, as células vermelhas e os linfócitos, eles permaneceram inalterados, assim como a análise clínica da urina. A conclusão dos estudos foi de que a suplementação de creatina, ela reduz sim a incidência de lesões e ela não causa nenhum comprometimento à saúde. Continuando agora, eu vou falar sobre a ação da creatina na tolerância ao exercício no calor. A creatina monoidratada ela tem uma ação osmótica, ou seja, ela tem propriedades que ajudam a reter uma pequena quantidade de água. Alguns estudos realizados com creatina relataram que ela retém fluidos por curto prazo e a quantidade é de cerca de meio a 1 litro. Alguns estudos também foram feitos para determinar se ela ajudava na hiperidratação de um atleta. E esses estudos eles foram feitos através de um ciclo de sprint repetido no calor. E através disso os pesquisadores eles relataram que a suplementação de creatina aumentou sim a concentração intracelular de água e que as respostas termorregulatórias e cardiovasculares elas foram melhoradas e houve também uma ajuda na hiperidratação. Falando agora sobre a reabilitação aprimorada de lesões. Alguns estudos eles foram feitos também com a suplementação de creatina para determinar se a creatina ela ajudava a reduzir as taxas de atrofia muscular, principalmente em pessoas que estavam em período de reabilitação. Alguns testes foram feitos com indivíduos que tiveram a perna direita engessada por 2 semanas e foi constatado que houve uma alteração na seção transversal da fibra muscular em 10%, e que o pico de força dos pacientes aumentou em 25% durante a reabilitação. Embora nem todos os estudos constataram que há sim o benefício da creatina durante a reabilitação, a maioria deles afirma que a creatina ajuda sim a diminuir a atrofia muscular após uma imobilização e promover uma recuperação durante a reabilitação. Falando agora sobre a neuroproteção do cérebro e da medula espinhal. Sabe-se que há muito tempo que a creatina como suplementação ela tem vários benefícios que são neuroprotetores. Alguns estudos eles examinaram os efeitos da suplementação de creatina em lesões cerebrais traumáticas, como isquemia em ratos. Foi constatado que o monoidrato de creatina ele melhorou a extensão do dano cortical em mais ou menos 36% a 50%, e a conclusão foi de que a suplementação de creatina ela pode ser útil sim como neuroprotetor contra doenças neurodegenerativas de aspecto crônico ou agudo, e também foi constatado que a ingestão de creatina ela melhorou a função locomotora e ela reduziu o tamanho do tecido cicatricial depois que o indivíduo sofreu uma lesão medular. Falando agora sobre os potenciais usos médicos da creatina, como a creatina ela tem um importante papel no metabolismo, no desempenho e na adaptação ao treinamento, vários pesquisadores ao redor do mundo eles têm investigado quais são os benefícios terapêuticos da suplementação com creatina em diversas populações clínicas, populações de diferente sexo, idade, etnia e características biológicas. Vou falar um pouco sobre a deficiência na síntese de creatina. As síndromes de deficiência de creatina são um grupo de erros inatos. Por exemplo, a deficiência de AGAT, deficiência de GAMT e deficiência de CRTR, que reduzem ou eliminam a capacidade de sintetizar ou efetuar endogenamente a creatina transcelular transporte. Agora vai ser a doenças neurodegenerativas. Esses estudos que praticamente foram usados
no nosso artigo mostram que a suplementação de creatina tem sido usada tanto para tratar crianças e adultos com condições neurodegenerativas e aparentemente é seguro e bem tolerado, quando tomado a 30 gramas por dia por 5 anos nessas populações. Falando um pouco sobre a doença cardíaca isquêmica, a suplementação de creatina pode proteger tanto o coração durante o evento isquêmico. Assim, a suplementação profilática de creatina pode ser benéfica, tanto para pacientes em risco de isquemia miocárdica ou acidente vascular cerebral. Creatina. Creatina na gravidez. A suplementação da creatina demonstrou melhorar a bioenergética do cérebro e do coração durante condições isquêmicas e possui propriedades neuroprotetoras. Tem havido um interesse recente no uso da creatina durante a gravidez, para promover o desenvolvimento neural e reduzir complicações resultantes da asfixia no parto. A justificativa para a suplementação de creatina durante a gravidez é que o feto depende da transferência placentária da creatina materna até o final da gravidez. E mudanças significativas na síntese e excreção da creatina ocorrem conforme a gravidez avança. Consequentemente, há uma demanda e utilização aumentadas de creatina durante a gravidez. Foi relatado que a suplementação materna de creatina melhora a sobrevivência neonatal e a função dos órgãos após a asfixia no parto em animais e bebês. Agora eu vou falar o quanto é seguro fazer o uso da creatina. Desde que a creatina monoidratada se tornou um suplemento alimentar popular no início da década de 1990, mais de 1.000 estudos foram conduzidos e bilhões de porções de creatina foram ingeridas para teste. O único efeito colateral consistentemente relatado da suplementação de creatina, que foi descrito na literatura, foi o ganho de peso. Estudos de curto e longo prazo disponíveis em populações saudáveis e doentes, em bebês a idosos, com dosagens variando de 0,3 a 0,8 g/kg por dia, por até 5 anos, mostraram consistentemente que a suplementação de creatina não apresenta riscos adversos à saúde e pode fornecer uma série de benefícios à saúde e ao desempenho. O estudo também demonstrou que a creatina não provoca disfunção renal, desidratação, câimbras musculares ou distúrbios gastrointestinais. A literatura demonstrou que, em vez disso, como observado acima, descobriu-se que a suplementação de monoidrato de creatina reduz a incidência de muitos desses efeitos colaterais relatados acima. A suplementação de creatina pode, no entanto, melhorar as adaptações ao treinamento ou reduzir riscos de lesões, inclusive em atletas mais jovens. Por esse motivo, é a nossa opinião que a suplementação de creatina é uma estratégia nutricional aceitável para atletas mais jovens e pessoas mais idosas, sendo comprovado cientificamente que traz muitos benefícios para a saúde. Vou falar agora sobre a posição da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ISSN. Após revisar a literatura científica e médica nesta área, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva concluiu o seguinte, em termos de suplementação de creatina como posição oficial da sociedade. A suplementação de monoidrato de creatina não é apenas segura, mas também tem vários benefícios terapêuticos em populações saudáveis e doentes, desde bebês até idosos. Não há evidências científicas convincentes de que o uso de creatina monoidratado a curto ou longo prazo, até 30 gramas dia por 5 anos, tenha qualquer efeitos prejudiciais em indivíduos saudáveis ou entre populações clínicas. Atualmente, a creatina monoidratada é a forma de creatina mais amplamente estudada e clinicamente eficaz para o uso em suplementos nutricionais, em termos de decapitação muscular e capacidade de aumentar o exercício de alta intensidade. A adição de carboidratos e proteínas a um suplemento de creatina parece aumentar a absorção muscular da creatina, embora o efeito nas medidas de desempenho possa não ser maior do que o uso de monoidrato de creatina sozinho. Conclusão. A creatina monoidratada continua sendo um dos poucos suplementos nutricionais
para os quais a pesquisa tem demonstrado consistentemente ter benefícios de ergogênio. Além disso, uma série de benefícios potenciais à saúde foram relatados com a suplementação de creatina. Considerando todos os benefícios conhecidos e o perfil de segurança favorável da suplementação de creatina, que foram relatados na literatura científica e médica, é a visão do ISSN, que é a legislatura governamentais e organizações esportivas que restringe e desencorajam o uso de creatina. Pode estar colocando os atletas em maior risco, particularmente em esportes de contato que apresentam risco de traumatismo craniano ou lesões neurológicas, expondo assim a responsabilidade legal. Isso inclui crianças, atletas e adolescentes envolvidos em eventos esportivos que os colocam em risco de lesão da cabeça e medula espinhal. Fim.